Amém? Agora vamos ficar em pé de novo. E abra a sua Bíblia. Quem enxergar, que está escuro aí embaixo. João 3,16. Fácil. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha uma vida. Vamos ler todo mundo junto agora? Todo mundo já sabe, já conheceu? Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Game over significa uma nova vida em Deus. Vocês creem nisso? Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Se nós olharmos na Bíblia, se nós olharmos na história do cristianismo, nós vamos encontrar várias pessoas, vários homens e mulheres de Deus, como eu e você, que foram transformados um dia, que chegou um dia na vida deles e aconteceu exatamente o que vai acontecer hoje. Game over. Alguma coisa mudou. Houve um estalo. A vida virou para o outro lado. Eu estava indo por aqui, de repente Deus falou: não vai por aqui, vai por ali. Parou um ciclo na vida dele e começou um novo ciclo na vida dessas pessoas. Eu gostaria de começar a falar sobre Abraão. Voltei lá no começo da Bíblia. Abraão, ele era um cara que não era crente. Ele era um cara que vivia em Ur dos Caldeus. Era uma cidade pagã, idólatra. Não era uma cidade que tinha Deus como Senhor e Salvador. E um dia Deus chegou para esse cara e falou o seguinte: olha, sai do meio da tua terra, da tua parentela, porque eu vou te dar algo novo. Imagina que loucura. Para pensar aí. Você está andando aqui na rua, vindo para o culto, de repente para um cara do seu lado e falou: Hud, beleza, cara? Seguinte, não vai para a igreja não, meu. Vai lá pro não sei aonde lá, porque tem alguma coisa para você. Você fala: hã? Como assim? Eu não te conheço. Como é que eu vou te obedecer? Mas quem é você? Abraão não conhecia a Deus. A terra de Abraão, Ur dos Caldeus, ela cultuava outros deuses. Entre eles um deus chamado Narna, que é o deus da lua. Ele não sabia quem era o Deus, o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, que ia ser no futuro. Não existia Israel nessa época ainda. Mas mesmo assim, Abraão falou o seguinte: tá bom, eu vou. Mas sabe por que eu imagino que Abraão tenha dito: tá bom, eu vou? Porque ele sentiu a sinceridade em Deus. Ele sentiu que ele poderia confiar a sua vida, mesmo a um estranho, naquele momento. Porque era Deus falando. Porque não era um homem falando. Então eu gostaria que, primeira coisa nesta noite, você não me enxergasse aqui. Eu sei que é meio difícil, mas que você conseguisse enxergar Deus falando com você, através da minha vida. Eu gostaria que você olhasse e falasse assim: olha, eu sei que o Tiago não tem absolutamente nada para me oferecer. Nada. Nada. Mas eu sei que se eu abrir o meu coração, o Senhor vai falar comigo. Se nós continuarmos a ler a história, a ouvir a história de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, a partir do capítulo 12, a palavra de Deus começa falando sobre a genealogia de Abraão, sobre a sua família, e aí acaba dizendo o seguinte: olha, Abrão, que ainda era Abrão antes, mudou o nome dele, ele era casado com Saraí, e Saraí era estéril. E ele mudou de Ur dos Caldeus para Ramã, e ali ficou um tempo. Depois ele foi para Canaã, onde Deus havia mandado. E algumas curiosidades dessa história. Abraão, quando foi chamado por Deus, quando ele ouviu a voz de Deus, ele aceitou a Jesus, a Deus ali como o seu caminho.
ele já tinha 75 anos. 75 anos ele já tinha. E Deus falou para ele o seguinte: olha, eu vou te dar uma herança, eu vou te dar um filho, e através desse filho você vai ser pai de multidões. Você vai ter mais herdeiros do que as estrelas do céu ou do que as areias da terra. E ele tinha 75 anos. E as coisas continuam. E se nós começarmos a ler, eu não vou ler com vocês aqui a história de Abraão, mas eu vou contando, acredite em mim. Depois você chega em casa, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12 e vai lendo. Você vai ver que tem ali até o capítulo 21, 22, vai falar de Abraão ainda. E aí, vai passando ano, vai passando dias, vai passando horas, e Sara continuava estéril. Vai passando o dia, vai continuando, continua, e Abraão falou assim: caramba, mas eu segui aquela voz lá atrás, eu segui aquela coisa, aquele ímpeto que me pediu para sair dali, e falou que eu ia ser próspero, e eu estou andando no meio do deserto, e eu não tenho um filho. E aí sabe o que aconteceu? Abraão, ele pensou o seguinte: poxa, eu tenho um servo aqui que é fiel, poxa, que ele nasceu aqui na minha casa, que ele cresceu aqui. Se não vier um herdeiro, eu acho que Deus está falando que Eliezer vai ser aqui o meu herdeiro. E a gente pensa: nossa, mas Abraão era um homem de tão pouca fé, né? E aí, num segundo momento, Abraão falou o seguinte: poxa, já que eu não tenho, Sara não tem aí um filho, rolou uma ideia entre ele e a Sara, e falou o seguinte: olha, pega aqui a Agar, aqui, ó, minha serva, minha criada, e tem um filho com ela. Meio louco pra gente, né? Século 21, será que está quase voltando para isso já, né? Mas ainda sou estranho para você, ainda ou não? Alguém chegar assim, imagina a sua esposa falar assim: ó, pode pegar aqui minha amiga aqui e ter um filho com ela. Ainda é estranho para vocês ainda, né? Amém, ainda bem. Só que naquela época não era. Existia um negócio que chamava o Código de Hammurabi. Este código eram umas leis antigas daquela época, que lá previa que se uma mulher ela fosse estéril, ela poderia dar a sua serva, a sua criada para o seu marido e ter um filho com ela. E esse filho não seria um bastardo, seria filho legítimo, ele seria considerado herdeiro. Também dizia lá nesse código que se a sua esposa não tivesse um filho e você não tivesse uma criada, você poderia ter um servo da sua casa ali, filho de alguém, e você poderia adotar aquela criança e ela seria também o seu herdeiro legítimo. E aqui, quando eu li isso, quando eu estudei um pouco sobre esse código, a primeira coisa que me veio à cabeça foi Romanos 12:2. Não se moldem aos padrões desse mundo. Hoje o mundo fala que é cool, que é legal pra caramba você sair na balada. O mundo hoje fala que é legal pra caramba sair pegando todo mundo. O mundo hoje fala, o código hoje fala que é legal, que é bom, que é legal você hoje estar pegando, ali está pegando, é legal você mentir, é legal você roubar, é legal você tirar proveito de alguém. Hoje o mundo prega, hoje o código deste mundo prega que tudo bem, não tem problema não. Você pode você pode vir aqui e você pode, sei lá, não ter nada aí com ninguém, não tem problema nenhum. Não se moldem aos padrões deste mundo. É a palavra de Deus que diz isso. E só que naquele momento, na vida de Abraão e de Sara, eles acabaram cedendo. Como a gente cede todos os dias, quando a gente mente, quando a gente rouba, parece que não, mas nós roubamos, quando nós tiramos proveito de alguém, quando nós desejamos algo que não é nosso, quando nós invejamos, quando nós sentimos orgulho, inveja, nós estamos pecando neste momento. E Abraão e Sara naquela época tiveram essa ideia. O mundo daquele tempo permitia isso, e foi lá com Agar e teve um filho, teve Ismael. Ismael cresceu, continua ali, e aí Deus voltou a falar com Abraão. Falou: Abraão, você não entendeu, amigo, eu vou te dar um filho, um herdeiro. Não é isso aí que você teve agora.
eu vou te dar o herdeiro que eu desejo para você. Só para vocês terem noção, como nós dissemos aqui, como eu disse aqui, Abraão tinha 75 anos quando Deus falou com ele a primeira vez. Aconteceu tudo isso quando ele tinha 86 anos, nasceu Ismael, que era o filho da escrava, o filho da criada. E Deus falou com ele novamente e falou o seguinte: Abraão, Ismael é gente fina, mas não é ele, eu vou te dar. Aí Abraão falou assim: opa, estou esperando, Deus. Você imagina lá, Abraão falou: Sara, é nóis. Sabe quantos anos demorou? Abraão foi ter o filho da promessa, o seu Isaac, com 100 anos. 100 anos. Demorou 25 anos, desde o momento que ele foi a primeira vez lá, Deus falou com ele, até o momento onde Deus cumpriu a promessa sobre a vida dele. Por que eu estou contando tudo isso? Abraão, um dia na vida dele, ele decidiu seguir a Deus. Foi quando ele ouviu a voz de Deus e ele virou a sua vida do avesso. Ele morava num lugar, ele foi para um outro lugar completamente distante. Só que neste caminhar, nesta vida com Deus, ele continuou errando, ele continuou pecando, ele continuou fazendo algumas coisas que ele achava que era certo sem consultar a Deus. Só que em nenhum momento Deus tirou a promessa sobre a vida de Abraão. Deus conhecia o íntimo de Abraão, Deus conhecia o coração dele e sabia que ele queria acertar. Que ele estava ali, se ele estava fazendo os negócios ali, é porque ele estava tentando fazer o negócio certo. Só que aí, depois que Deus deu Isaac para ele, o filho legítimo, o filho que nasceu de Sara, um belo dia, eu imagino Abraão feliz da vida, brincando lá com Isaac, lá, soltando pipa, sei lá o que ele fazia naquela época. E aí chega Deus e fala para ele o seguinte: Abraão, eu quero um sacrifício seu. Deus, tranquilo, minha vida está boa pra caramba, eu estou aqui nessa terra, o Senhor me deu tudo isso daqui, até onde eu perdi o olho aqui é meu, e meus filhos estão aqui e tal, está tudo certo. Ele falou: não, você não está entendendo, eu quero o seu filho como oferta viva. Caramba, imagina aí, talvez você não tenha um filho, mas imagina algo que você gosta bastante, e pode ser o seu videogame, não tem problema. Imagina algo que você gosta muito, você demorou muito para ter. Talvez você tenha que ter trabalhado, você economizou, e você foi lá no final do mês e gastou R$400 num par de tênis. Nossa, é meu esse tênis, olha, já até saiu de moda, era da coleção passada, mas você queria tanto aquele tênis que comprou. E aí você está saindo na loja, vem um cara, fala assim: dá esse tênis para mim? O que você vai fazer? Cara, no mínimo você vai sair correndo se você achar o cara meio estranho. Mas de boa, acho que nós não daríamos. Eu acho que eu não daria. E Abraão, depois de tanto tempo ali, esperando a sua bênção, esperando a sua promessa, a promessa ser cumprida sobre a vida dele, a ação dele foi o seguinte: amém, estou indo, vamos embora. E aí, avançando um pouco a história, quando ele chega no pé do monte, ele fala assim para os seus servos: olha, fiquem aqui embaixo, eu vou subir mais um menino aqui, meu filho Isaac, para adorar a Deus lá em cima. Olha a consciência que Abraão, que não era um crente há um pouco mais de 25 anos atrás, mas que viveu com Deus esse tempo, que esperou as promessas de Deus esse tempo, tinha. Ele não ia lá em cima sacrificar a coisa mais preciosa da vida dele. Abraão não ia lá em cima o que você me deu então? Abraão ia adorar a Deus. O coração dele era: eu vou adorar a Deus. Se Deus deu, Deus vai tirar. Só para contar a história para quem não conhece, espero que todos conheçam. Na hora que ele amarra, que ele levanta ali a faca, o cutelo, para matar o seu filho, para tirar a vida dele, derramar o sangue, Deus fala: não, Abraão, eu sei que seu coração está aí, eu não preciso do seu filho, pode ficar com ele.
Por que eu contei essa história? Por que eu contei para vocês essa história toda depois de ter lido? Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus naquele momento não pediu o Filho de ninguém. Mas depois de muito tempo, depois de algumas centenas de anos, eu ouvi um conto, uma história, isso não é bíblico, lógico, mas eu achei muito interessante. Dizia o seguinte: um dia estava lá Jesus, Satanás conversando, e Jesus falou o seguinte: olha, Satanás, o que você está mostrando e ensinando para os homens? E aí Satanás disse o seguinte: olha, eu estou ensinando eles a roubar, a matar, a odiar o seu irmão, a destruir tudo aquilo que Deus fez. Eu estou ensinando a ele a invejar aquilo que não é dele, a ter orgulho de si mesmo. Eu estou plantando o mal na vida do homem. E aí Jesus disse assim: mas eu gosto tanto deles, quanto você quer por eles? Aí Satanás disse o seguinte: olha, eu quero o teu sangue, eu quero o teu choro, eu quero a tua vida. Jesus falou assim: tá bom, eu dou a minha vida. Aí Satanás disse o seguinte: mas entendam o seguinte, eles vão te negar, eles vão te cuspir na cara, eles vão depois de muitos anos ainda fingir que você não existiu. Ele falou: eu sei, mas eu quero assim mesmo. Vocês conseguem ter noção desse amor? Vocês conseguem sentir um pouquinho desse amor? Vocês conseguem perceber quão amado nós somos por Deus? Nós somos perdidos, nós nascemos pecadores. E através da morte de Jesus Cristo na cruz, quando Deus falou o seguinte: Jesus, vai lá e resolve esse negócio aí, nós somos libertos e livres em Cristo Jesus. A morte de Jesus na cruz do Calvário, ela paga os nossos pecados. Mas não é assim. Ela paga os nossos pecados se nós entregamos a nossa vida a Ele. Ela paga os nossos pecados e as nossas condenações se nós entregarmos a nossa vida a Ele. Se nós entregarmos tudo nosso para Ele. Não tem jeito. E eu ouvi uma coisa muito interessante, que era sobre pagar preço. Nossa, mas a gente precisa pagar o preço, a gente precisa isso, a gente precisa aquilo. E o exemplo que deram foi o seguinte: você quer ser um homem, uma mulher de Deus? Você quer ser abençoado? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser farto? Então você faça por merecer isso. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho R$3 no bolso e eu quero vir para a igreja. Eu vou vir como? De limusine, de táxi ou de busão? Vou vir de busão. Se eu tenho lá 15, 17, sei lá quanto que é lá, depende de onde você mora, você vai poder pegar um táxi. Agora, se você conseguir guardar, trabalhar, se empenhar, talvez você compre um carro. E aí você vai poder vir para a igreja com um carro. Mas aquele carro talvez te custe muito tempo da sua vida, te custe dinheiro, te custe suor. Por que com Deus é diferente? Se nós buscamos a Ele uma vez por semana, uma vez por ano, uma vez por mês, nós vamos ter Deus nessa quantidade. Se nós buscamos a Ele, se nós lemos a palavra de Deus, se nós temos comunhão com Ele todos os dias, nós vamos ter um Deus todos os dias da nossa vida. É simples. É assim que funciona. Só que para isso, não adianta eu querer por você. Não adianta Ele querer por você. Ele nos amou tanto, 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 e quando Ele nos criou, Ele nos deu um livre-arbítrio. Sabe o que é livre-arbítrio? É o seguinte: eu sei que eu vou colocar Ele aqui, Ele vai nascer, Ele vai crescer, Ele nem vai olhar para mim, não tem problema, eu amo Ele do mesmo jeito. Caramba, que amor incondicional é esse? E é esse amor que nós estamos oferecendo essa noite. É esse amor que nós estamos te oferecendo, e oferecendo para que você mude a sua vida. Aí você pode pensar assim: mas poxa vida, eu já aceitei a Jesus.
Não, mas eu venho para a igreja já, eu já nasci na igreja, eu já fiz teologia, eu sei lá o que, eu já li a Bíblia de trás para frente. Aí eu lembro a história de um outro cara, Paulo. Paulo era um cara que era letrado, que conhecia isso daqui mais do que talvez qualquer discípulo ou apóstolo naquela época de Jesus. Só que Paulo não tinha uma coisa: Paulo ainda não tinha Jesus no coração. E um dia, Paulo, indo a cavalo a Damasco, o Senhor encontrou com ele. Game over para Paulo. A vida dele mudou completamente. Daquele dia em diante, onde ele estava saindo, indo àquela cidade, talvez para matar mais cristãos, ele teve que voltar para trás, porque ele se tornou um cristão e começou a defender a causa de Deus. Vocês conseguem entender isso? O amor de Deus. Você consegue entender que talvez você tenha vindo aqui hoje convidado, você tenha vindo aqui hoje porque você é da igreja, mas você não está aqui à toa. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer mudar o seu entendimento, o Senhor quer te dar uma direção nova. O Senhor quer falar para você: olha filho, tá bom até aqui, mas a partir daqui eu controlo a sua vida. Talvez nós estejamos aqui e a gente precisa entregar a nossa vida para Jesus. Talvez nós estejamos aqui hoje, mas a gente não precisa, nós precisamos entregar tudo, porque um dia a gente já aceitou Jesus lá atrás, só que a gente ainda não entregou a nossa vida a Ele. A gente não entregou os nossos atos, a gente não entregou as nossas ações, a gente não entregou o nosso trabalho, a gente não entregou a nossa vida sentimental a Ele. Quantas pessoas estão feridas, magoadas, que já são novas e já tem um buraco no meio do sentimento, porque foi roubado por Satanás, porque não entendeu que tinha que esperar realmente algo que vinha de Deus, e hoje colhe algo ruim, e vai colher infelizmente para o resto da vida. Eu ouvi a história de um pastor essa semana, que Deus falou com ele quando ele era muito jovem ainda, um garoto de 10, 12 anos, e ele falou assim: eu vou me guardar para Deus, eu não vou namorar, eu não vou sair atrás desses negócios não. E hoje ele já é um senhor já praticamente, e ele falou o seguinte: eu sei e eu percebia quanto que era difícil para um adolescente passar por aquilo. Era taxado de biba, era taxado de não sei o que lá, E aí ele falou o seguinte: e aí eu fiz 15 anos, 16 anos, 17 anos, fiz 18 anos. Cara, como era difícil ser um jovem de Deus. Não era fácil aguentar, era bullying. A gente não sofre bullying? Solteiro sofre bullying. Não casou, tá namorando. Ele falou assim: eu sofria bullying dentro da igreja, da família, dos amigos, no trabalho, na escola, porque eu tinha essa opção na minha vida. Eu sabia que o que Deus tinha para mim era algo muito especial, mas é muito difícil passar por isso. Ele falou assim: eu sei, porque eu passei. Eu sei porque eu via jovens ao meu lado, com a mesma idade que eu, que vinham e choravam, porque já estavam no 5º, no 6º, no 7º relacionamento, já tinham tido experiência, e tinham sido frustrados. Mudança no pensamento. Talvez você esteja aqui hoje e você precisa tomar uma atitude na sua vida. Você precisa mudar o rumo da sua vida. E é para isso que nós estamos aqui. Para dar um game over na sua vida. Na vida em que nós vivemos agora. Na vida em que você está nesse momento. Talvez você tenha entrado aqui essa noite com ideias. Não, mas eu vou fazer isso aqui, eu já estou com esse plano, eu vou fazer isso aqui amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, no final deste ano. Talvez não seja nada disso que Deus quer para você. Talvez o que Deus tenha para você é algo muito maior e melhor. O que Deus tenha para você talvez seja algo muito menor e melhor. Vocês conseguem entender? Se nós entregarmos a nossa vida a Deus, Ele vai poder cumprir a vontade dEle em nós.
Ele vai poder cumprir aquilo que Ele desejou desde que Ele te formou no ventre da sua mãe, e poder cumprir na sua vida. Isso não tem idade. Isso pode ser com 5, com 6, com 10, com 80, com 100, como Ele fez com Abraão. Deus vai cumprir, mas nós precisamos dar ouvidos a Ele. Deus não falou uma vez só com Abraão. Deus falou uma vez, e ele esperou quase 11 anos, e aí ele falou assim: acho que Deus não vai fazer. Ele foi lá e fez Ismael lá com Agar. Esperou de novo, Deus falou com ele, firmou a fé dele. Ele esperou mais um pouquinho, e nada acontecia, Deus teve que voltar e falar assim: Abraão, espera, Abraão, porque eu vou te dar, Abraão. E aí Deus cumpriu na vida dele. Entenda essa noite que o Senhor tem um caminho novo para a sua vida. O Senhor tem um caminho totalmente novo para a sua vida. Se você entrou aqui com uma esperança e com um desejo, talvez você saia daqui com outra esperança e outro desejo. E não estranhe isso. Veja isso como um trabalhar de Deus na sua vida. Veja isso como o amor de Deus se cumprindo na sua vida. O Senhor está semeando algo novo, um caminho novo, como nós lemos lá em Isaías 66, no começo do culto. O Senhor está abrindo uma nova porta, um novo caminho para cada um de nós. Nós temos que traçar uma nova estratégia para a nossa vida. Talvez a estratégia que nós nos trouxe até aqui hoje não é boa, não vai nos levar à vida eterna, vai nos levar a um mundo de perdição. E nós só vamos ter acesso à vida eterna, nós teremos acesso apenas se nós aceitarmos a Jesus, se nós tivermos a Ele e entregarmos a nossa vida a Ele. Feche seus olhos. Jesus, Ele se fez carne. Ele veio ao mundo mesmo sabendo que nós iríamos negá-lo. Ele sabia, ele tinha convicção do papel dele. Ele sabia que quando ele fosse pregado ali naquela cruz, que ele fosse erguido, os nossos pecados seriam atraídos a ele. Isso está escrito na Bíblia, João 12:32. Ele precisava ser levantado no madeiro para que as pessoas fossem atraídas a ele. A morte dele na cruz nos deu uma nova chance. A morte de Jesus na cruz nos permite dar um game over em tudo que nós pensamos na nossa vida. Dar um game over no passado. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. A sua vida pode ser transformada essa noite. A partir dessa noite, nós temos uma oportunidade hoje de vivermos uma nova vida, livre das culpas, livre dos medos. Nós temos a oportunidade hoje de vivermos uma vida com Deus, de mais uma vez darmos um basta na nossa vida, nos nossos pecados, nas nossas dores, e começar uma nova vida com Deus. O Senhor quer falar com você. Saiba que você pode falar com Jesus. Você pode ouvir a voz de Deus. Fale com Ele agora. Fala: Pai, eu tenho andado displicente, verdade. Pai, eu tenho andado de uma forma tão errada. Pai, eu tenho achado que tenho andado na Tua presença, mas o mundo ainda vive dentro de mim. Pai, arranque esse mundo de mim. Pai, eu não quero mais viver essa história. O Senhor nos deu uma palavra há um tempo atrás, onde falava que nós precisamos ligar na terra para que seja ligado nos céus. Você precisa com a sua boca
falar ao Senhor: Pai, eu não quero mais. Pai, eu não desejo mais essa vida. Pai, eu quero uma nova vida com o Senhor. Eu quero uma nova vida. Eu quero viver algo novo, algo sobrenatural, algo que vai mudar, que vai transformar, que vai me dar alegria de viver, ânimo de passar os meus dias, um novo propósito para acordar amanhã e continuar andando, continuar caminhando. Só que para isso você precisa falar com Deus. Não tem jeito. Para isso você precisa pedir a Deus. Não tem jeito. Fale com Ele. Abra sua boca. Deixe que o Espírito Santo toque no seu coração. O Senhor vai te trazer situações, pessoas, vontades à sua mente agora. E apresente isso ao Senhor. Satanás neste momento também vai falar com você, vai tentar falar, e vai te colocar, e vai te dar à sua mente lembranças de alguma coisa que vão te tirar a atenção do que você precisa falar para Deus. Rejeite isso. Senhor, eu rejeito em nome de Jesus todo roubo agora, Pai, das mentes, dos corações, Senhor. Pai, eu repreendo Satanás e seus demônios aqui, Pai. Sai daqui agora, Satanás. Você não vai prevalecer, você não tem como prevalecer nesta igreja e sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Você tem livre acesso ao Pai. Você tem livre acesso a tudo que Deus fez para você. Ele te amou há mais de 2000 anos atrás. Quando Ele entregou o Filho dele, Ele já estava te vendo sentado aqui esta noite. Quando você está no teu quarto triste, chorando, ninguém te vê, cara, Deus está ali com você. Se você parar de pensar no seu problema e na sua situação, e você conseguir olhar para o céu e falar assim: Pai, vem aqui, sabe o que vai acontecer? Você vai sentir a doce presença do Espírito Santo de Deus. Você vai poder sentir na sua casa, não na igreja, não no culto, o amor de Deus invadindo o seu lar, o amor de Deus invadindo a sua vida, o amor de Deus invadindo o seu trabalho, o amor de Deus invadindo a sua faculdade, o amor de Deus invadindo a sua escola, o amor de Deus invadindo o seu relacionamento com os seus pais, o amor de Deus invadindo o relacionamento com os seus amigos. Durante muitos anos, o povo de Israel conhecia um Deus todo-poderoso, o Deus Eu Sou, o Deus dos céus, El Shaddai, Jeová. E quando Jesus veio, e Jesus morreu na cruz, quando Ele veio e deu a vida dele por nós, foi nos liberado chamá-lo de Pai. Pai. Um amor paternal. Um amor de alguém que cuida de você. Um amor de alguém que quer o seu bem mais do que tudo, mais do que você. Muitas vezes você não sabe o que é bom para você, mas o nosso Pai lá no céu sabe. E às vezes você está falando assim: poxa, mas eu queria tanto fazer isso. E Ele fala: não, não faz isso. Ah, mas Ele não pode ser, Ele não me ama. Ah, Ele te ama. E é por isso que Ele não deixa nós fazermos tanta coisa, tanta bobagem, tanta besteira. O amor dele é maior. Oh, Senhor, Ele quer nos batizar hoje com amor. Oh, aleluia. Quantas
Tantas pessoas que estão amarguradas, que sentem realmente que quando começa, fecha os olhos para louvar, parece que está num campo aberto, que não sente a presença de Deus, que a mente não consegue ligar dos céus durante o louvor, durante a palavra, que não consegue sair daqui e orar no seu quarto, sair daqui e ler a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus muda isso esta noite, em nome de Jesus. Nós seremos batizados com o amor de Cristo. Nós seremos batizados por este amor, e este amor vai invadir a sua vida. E quando nós estamos apaixonados por Deus, quando nós estamos cheios do amor de Deus, a presença dele se faz real. A presença dele nos dá alegria, nos dá vontade de viver, nos dá vontade de prosseguir, nos dá vontade de fazer a obra dele, nos dá vontade de estar na casa dele. Isso é um amor que tem que invadir o teu coração essa noite. Eu gostaria de convidar você, fique com os olhos fechados, por favor. Eu gostaria de convidar você que deseja entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém aqui? Levante a mão. Que deseja entregar a sua vida a Ele, que deseja dar a Ele, devolver a Ele tudo aquilo que Ele te deu. Eu gostaria de chamar também e pedir para você levantar a mão, você que deseja sentir o amor de Deus mais uma vez no seu coração. Levante sua mão bem alto. Talvez você venha à igreja, talvez você venha aos 4 cultos da nossa semana, mas você precisa ser renovado por esse amor. Você precisa ser batizado com este amor. Você que quer, você que deseja, fique em pé agora em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, derrama o teu amor sobre esta igreja, Pai. Senhor, derrama o teu amor, Senhor. Espírito Santo de Deus, manifesta a tua glória aqui neste lugar, Senhor. Manifesta a tua glória neste lugar, Pai. Pai, venha sobre as nossas vidas, Senhor. Venha sobre este lugar, Pai. Vai tocando nos corações, vai tocando nos corações, Senhor.